Enquanto ciência, o direito não é autônomo nem independente e, para alcançar melhores resultados, precisa dialogar com várias outras disciplinas. Qual a importância dessa relação? Como lidar com leis que demoram a ser aperfeiçoadas e atualizadas? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o juiz aposentado Jurandir Sebastião, que no mês passado lançou o livro A Vida, o Mundo e o Direito, cuja renda foi revertida ao Núcleo de Trabalho e Integração Social, o NUTRIS, que é patrocinado pela AMAGES. O livro também foi lançado na Bienal Internacional do Livro de São Paulo. Ele é magistrado há 27 anos e já passou por 5 comarcas: São Gonçalo do Sapucaí, Pinhuí, Conceição das Alagoas, Belo Horizonte e Uberaba. Doutor Jurandir, obrigado pela presença aqui. É um prazer recebê-lo aqui no Pensamento Jurídico. Obrigado. Nós teremos também aqui os quadros Pensamento Universitário, em que estudantes da Faculdade de Direito Pitágoras hoje me ajudarão a entrevistá-lo. E no terceiro bloco, o quadro Pensamento Literário, em que o senhor fará indicações de leitura para os nossos telespectadores. Bom, a nossa primeira questão aí tem a ver exatamente com essa questão do livro. O senhor lançou aí em outubro o livro A Vida, o Mundo e o Direito. É um livro acadêmico, científico, literário ou de sua experiência como magistrado? Ele é um misto, né? É um misto de livro acadêmico e ficção literária. Mas a ficção literária se desenvolve por meio de diálogos incidentes sobre os fatos do cotidiano e pela ótica da ética da meritocracia, ambos coordenados pela ciência do direito, né? Porque o senhor aborda assuntos que vão desde a medicina, psicologia, economia, pedagogia, teologia e filosofia, mas todos eles sob a ótica do direito. Sob a ótica do direito. Isso porque a vida social é uma vida organizada, né? E organização impõe uma hierarquia comandada pelo Estado, né? Orientada pela ciência do direito, né? E o direito é o ponto de vista do senhor, da visão que você tem de mundo, pela formação que o senhor tem, né? Exatamente, porque a ciência do direito tem uma área de prevenção, né? Que é a organização administrativa e as leis em vigor, e a área de solução quando as leis não são cumpridas. E essa multidisciplinaridade ajuda a compreender melhor a realidade, o mundo também, né? Sem dúvida. Eu acho que o bom julgador é aquele que tem uma visão mais ampla, né? Porque o mundo é dinâmico e a finalidade do direito é ajudar as pessoas a sobreviverem pacificamente. Agora, há uma tendência tradicional, não sei se natural, de todas as ciências de se isolarem umas das outras. Quer dizer, é como se elas se fecham entre si, como se elas fossem a dona, cada um fosse a dona da verdade. Nas demais ciências é até possível isso acontecer. Na ciência do direito é impossível. Necessariamente os profissionais do direito têm que estar conectados com as demais ciências que se interrelacionam, né? E que fazem parte do viver, né? O ser humano é singular, o ser humano tem condutas próprias, pessoais, e as circunstâncias são inúmeras, né? É exemplo da criança e do velho, né? Do pobre, do rico, de quem tem poder, de quem não tem poder, do empregado, do empregador. Então, são situações diferentes. E nessa relação, nesse diálogo de várias ciências, a gente percebe que uma complementa a outra. Enfim, por exemplo, situações como na psicologia e o direito. A psicologia busca compreender o comportamento humano, o direito já busca regular esse comportamento, não é isso? Bem, é preciso dizer o seguinte, né? O direito, ele estabelece as regras de convívio, mas as pessoas são diferentes por 1000 razões. E é preciso, então, na hora de solucionar o conflito, o julgador ter uma visão das singularidades humanas para poder fazer justiça. E ambas ajudam a melhorar a qualidade de vida, do ponto de vista do indivíduo e também da sociedade, né? Sem dúvida, sem dúvida. Quanto melhor o julgador ter notícia, ter informação, conhecer as outras ciências, mais facilidade ele vai ter para encontrar a melhor solução para o conflito.
Isso é a nova experiência que o senhor tem, o senhor avalia que o direito acompanha essa evolução, essa ligação, essa intimidade com outras ciências? Tem que acompanhar, porque o mundo vai mudando e o direito tem que encontrar novas soluções. Uhum. Ou seja, o direito não é uma ciência autônoma nem independente, não é assim? Eu diria que não é uma ciência estática, né? É uma ciência dinâmica, né? Veja, por exemplo, hoje a questão da informática, né? É um mundo novo, é um mundo novo. Há 50 anos atrás não existia informática, né? Hoje é o dia a dia. Há 50 anos atrás a gente não tinha esse caos no trânsito. Hoje é o dia a dia e assim sucessivamente. Muito bem. Eu vou fazer um intervalo agora, doutor Jurandir. Eu gostaria que no próximo bloco o senhor falasse para a gente da relação da literatura com o direito e onde começa, onde termina e como que uma ajuda a outra a funcionar melhor. A gente volta em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@amages.com.br, pensamento@amages.com.br. Hoje estamos conversando sobre o direito e a literatura. Nosso entrevistado é o juiz Jurandir Sebastião, que no mês passado lançou o livro A Vida, o Mundo e o Direito. Doutor Jurandir, eu deixei para o senhor uma questão no bloco anterior para saber essa relação da literatura com o direito. Por que o senhor optou pela ficção para tratar de temas relacionados ao direito? Quando a gente escreve um livro acadêmico, a gente fica preso às pesquisas e a uma linguagem formal. Na ficção, a gente pode desenvolver os mesmos argumentos, acentuar os mesmos fundamentos, numa linguagem mais agradável, mais solta. Mais atraente, né? Mais atraente, né? De tal forma que o leitor melhor compreende aquilo que a gente queira falar ou os pontos de vista que a gente queira acentuar. E, portanto, na ficção é mais fácil a gente fazer críticas. E é mais fácil até a gente fazer sugestões de aprimoramento através da ridicularização de certas regras tidas como politicamente corretas. Daí a razão pela qual a literatura é um espaço maior. Esse politicamente correto, você se refere ao que está aí no cotidiano ou que a própria legislação que demora a mudar, demora a se atualizar, influencia? Realmente a legislação demora para se aperfeiçoar, né? E através da ficção você faz uma ridicularização do desacerto da legislação para provocar a sua modificação, o seu aperfeiçoamento. A exemplo das nossas questões eleitorais, né? Nós sabemos que as nossas questões eleitorais atuais é um faz de conta e nós precisamos acabar com esse faz de conta. Mas não é fácil, né? Porque acabar com o faz de conta passa necessariamente pela educação do eleitor. Combinando, então, o operador de direito que o senhor é e também o escritor, né, o literato, que sugestão o senhor daria para que realmente pudesse combinar essa melhoria na questão eleitoral, por exemplo? Eu acho que são dois pontos principais que até defendo no livro, né? Esse livro ele é construído por meio de diálogos de personagens fictícias, mas todas elas compondo lucidez, não obstante serem personagens diferentes, distintas. Um é professor, o outro é juiz aposentado, outro é promotor atuante, outro é defensor, outro é empresário, outro é jornalista, e assim sucessivamente. Cada qual tem o seu ponto de vista. E os pontos de vista é o retrato do dia a dia. Os dois pontos que eu considero principais, o primeiro é eliminar a propaganda particular,
A propaganda, no nosso livro, ela é defendida como sendo única, gratuita e igualitária, evitando a interferência do poder econômico. E o segundo ponto é uma opção do eleitor rejeitar o candidato. Se o eleitor, no dia em que o eleitor tiver essa possibilidade de rejeitar o candidato indicado, os partidos políticos terão preocupação em selecionar os seus candidatos, em indicar melhor os seus candidatos, e não ficar sujeito a candidatos que lhes convém para eles continuarem no comando da política. E de alguma forma a gente tem visto isso nessa manifestação de abstenção, votos nulos e brancos, né? Recentemente aumentou bastante. A rejeição seria mais que o voto nulo, mais que o voto em branco. Seria um não declarado oficialmente. Muito bem. Eu vou ampliar o nosso debate, convidando então os estudantes da Faculdade de Direito, hoje Pitágoras, para me ajudar a entrevistá-lo. Por favor, a primeira pergunta. Ao proferir uma sentença, o juiz ele se vale do pensamento filosófico ou ele se atém apenas ao direito positivado? A pergunta do divino é muito interessante, mas é preciso esclarecer o seguinte. O juiz, para dar sentença, o primeiro ponto de atenção dele é em relação ao pedido. Se o pedido, por exemplo, é para que o vizinho não faça barulho, é um fato. Se o pedido é para que o patrão lhe pague o que deve, é outro fato. Se o pedido é para que o diretor da escola lhe permita fazer exames sem pagar a mensalidade, é outro pedido. Enfim, o primeiro ponto é o juiz examinar nitidamente o que é que está sendo pedido. Depois, ele tem que analisar o porquê é que a parte contrária não quer concordar com o pedido do proponente da ação, com o pedido do autor. Em seguida, ele tem que examinar como é disciplinado isso pelo direito positivado. Quando a solução encontrada incomoda o juiz, mostrando que aquela solução é injusta, aí ele parte para a pesquisa dos princípios que orientam o direito. E aí ele vai encontrar a melhor solução. É assim que ele tem que dar sentença. Então, o direito positivado, após a identificação precisa do pedido e da contrariedade, vai ser analisado se ele reproduz uma verdadeira justiça ou se a aplicação daquela norma vai ser injusta. Se a aplicação daquela norma for injusta, ele vai procurar outras normas e outros princípios. A teologia pode despertar a consciência ao reconhecimento das sentenças judiciais? Essa pergunta do Alexandre está sendo interessante, mas nós voltamos à resposta dada para a primeira pergunta, né? A teologia, ela faz parte da cultura geral. O juiz tem que ter uma noção dos fundamentos da teologia, que são os fundamentos de todas as religiões. Mas ela vem suprir eventual omissão da lei naquele caso. Mas ela não é regra a ser observada. Enquanto a teologia está preocupada com a vida pós-morte, o direito está preocupado somente com a vida entre o nascer e o morrer, e os fatos que envolvem os seus interessados, seus parentes. Em se tratando da eutanásia, o direito teológico influenciou na decisão final do Poder Judiciário? O Marinésio faz uma pergunta aí que realmente questiona, né? A eutanásia, pelo ângulo do direito, ela não é permitida. Entretanto, as ciências, a cultura nossa, principalmente a medicina, tem detectado que prolongar o sofrimento de quem não tem como sobreviver é um absurdo. Então, a eutanásia
ela não é permitida, mas hoje o médico tem o dever de não forçar tratamentos meramente paliativos para prolongar uma vida artificial. Então, não é mais obrigado a usar equipamentos de manter uma vida artificial. Ele não é obrigado. Caso ele queira, caso a família queira, caso não haja nenhuma contrariedade, eles até farão isso. Mas no sistema atual ele não deve fazer, porque a ocupação de um leito com um doente incurável, aquele que já está praticamente falecido, vai evitar que outro doente que precisa daquele equipamento, daquele espaço, daquela tecnologia, não possa ocupar. Por isso é que o Conselho de Medicina, o Conselho Federal de Medicina, em seu novo regulamento, no seu novo código de ética, proíbe o médico de prolongar tratamentos inúteis. Muito bem. Agradecer, então, a participação dos estudantes da Faculdade de Direito Pitágoras. Doutor Jurandir, vou fazer um pequeno intervalo. Eu gostaria que no próximo bloco o senhor avaliasse para a gente o crescimento no mundo acadêmico e jurídico também de pensar o direito a partir da literatura. A gente volta, então, em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Hoje estamos discutindo a relação do direito enquanto ciência com outras disciplinas e também a relação com a literatura. Nosso entrevistado é o juiz aposentado Jurandir Sebastião, que no mês passado lançou o livro A Vida, o Mundo e o Direito. Doutor Jurandir, deixei uma questão para o senhor no bloco anterior a respeito dessa relação com a literatura, que cresce no mundo jurídico, no mundo acadêmico também, a iniciativa de pensar o direito a partir da literatura. Qual que é a contribuição desse encontro? Olha, a literatura, ela motiva uma abertura de visão do magistrado. Porque o magistrado tem uma vivência, né? Nasceu numa determinada família, frequentou determinadas escolas, fez o concurso, passou a trabalhar numa determinada região, mas o mundo dele é muito, muito pequeno. E a literatura mostra para ele o resto do mundo. Então ele compreende, ele passa a conhecer novos pensamentos, ele passa a conhecer novas realidades, ainda que fictícias, é o retrato da realidade existente. Com isso, ele tem uma visão mais aprofundada sobre o ser humano e sobre a sua singularidade. Isso permite ele sempre ter uma compreensão melhor e maior do regramento jurídico. E o senhor, depois que se aposentou, dedicou-se inteiramente à literatura ou ainda está trabalhando na área do direito? Eu continuo trabalhando na área do direito, mas desta feita eu resolvi construir um livro de ficção dentro da ótica do direito, para facilitar, para ampliar a visão sobre o direito. E o senhor, com certeza, por ter passado por várias comarcas, ter julgado aí milhares de processos, com certeza tem, assim, uma oportunidade de uma matéria-prima muito rica para tratar desse assunto na literatura, por exemplo. É verdade, é verdade. Esse livro que eu lancei agora, ele retrata a minha vida profissional como advogado antes de ser magistrado e retrata também a vivência na magistratura, todas elas dentro da área do direito. Muito bem. Eu vou pedir ao senhor que faça para a gente a indicação de leitura no quadro Pensamento Literário. Daqui a pouco a gente volta ao tema. O livro a que estou me referindo é este aqui, né? Denominado A Vida, o Mundo e o Direito. Porque realmente nos interessa o quê? Nos interessa viver, sobreviver pacificamente, com conforto e, se possível, com felicidade.
mas as relações sociais são conflituosas, né? Cada pessoa cuida do seu quintal, do seu universo, do seu interesse, e isso gera conflito. E quando gera conflito, é preciso encontrar uma solução pacífica. Esse livro, através da ficção, vai mostrando a variedade de conflitos que pode existir e de como melhor enfrentar. Eu penso que o estudante de Direito vai ter uma visão melhor do curso de Direito em lendo esse livro. E os profissionais do direito também, porque às vezes o profissional do direito fica só numa área. E assim ele tem a oportunidade de ver outras áreas sem o compromisso acadêmico de ler uma obra cansativa. Ampliando os horizontes do conhecimento e a visão de mundo, né? Doutor Jurandir, nesse livro o senhor discorre também sobre a liberdade e a ética. Elas são conflitantes ou elas se aproximam ou se distanciam? Como é que o senhor avaliou isso? A liberdade, o limite da liberdade é a ética. Então, todos nós temos o anseio natural de liberdade. A liberdade é o principal fator de vida, de realização pessoal. Mas ela não pode ser ilimitada. E aonde que está o seu limite? O seu limite está na ética. E o que é ética? Ética é exatamente essa percepção de que se você não construir, não observar um limite, você vai causar dano, da mesma forma que o outro convivente, se não observar limite na conduta, na liberdade dele, ele vai causar um dano para nós. Por isso, a ética é o limite necessário da liberdade. O senhor discute também as polêmicas da igualdade, da meritocracia. Como é que distingue uma e outra? Exatamente, né? Todos nós somos diferentes. Nenhum de nós é igual um ao outro. Nós somos iguais o quê? Em perspectiva de sobrevivência, portanto, perante a lei, como diz a lei, né? E a meritocracia é exatamente o contraponto da igualdade. Porque as pessoas que produzem mais têm direito ao recebimento da sua produção. Porque ninguém é obrigado nem a se preparar tecnicamente, ninguém é obrigado a trabalhar, ninguém é obrigado a ser melhor do que o outro em termos de importância, de produtividade social. Quando ele é melhor, quando ele se interessa em ser melhor, ele tem que receber a recompensa disso. Isso chama-se meritocracia. A meritocracia é uma questão até biológica, né? Porque quando a pessoa cuida melhor de si, quando a pessoa é mais adestrada, ela obtém melhores resultados. A cultura humana acentua que quando a pessoa não tem capacidade, nós temos que ser solidário a ela. Mas ser solidário às pessoas ineficientes não quer dizer que você vai trocar de posição com ela. A questão das cotas, por exemplo, é um exemplo disso? São necessárias? As cotas são um exemplo disso. Ninguém é obrigado a se preparar. Ninguém é obrigado a se preparar. Mas se a pessoa quer se preparar, você deve dar oportunidade a ela. Então, a educação deve ser no sentido de permitir a todos que queiram se preparar para melhor contribuir para a sociedade e, portanto, receber a recompensa dessa sua contribuição. Quando você iguala quem quer de quem não quer, você está sendo injusto, você está deixando de ser meritocracia. Agora, é uma questão que se confundem muito, é a questão de preconceito com preferência. Uma coisa é o preconceito, que é uma conduta abominável. Você não pode fazer um conceito antecipado, negativo sobre alguém, pensando que aquela pessoa não é bom sócio. Isso é um defeito nosso e, portanto, a lei repele essa postura. Mas você achar que todos são iguais, você elimina a liberdade, porque a pessoa pode até nem querer trabalhar, a pessoa pode não querer ir à escola. Por exemplo, os estudantes que estão nos ouvindo, né, que estão presentes, eles sabem que eles estão se esforçando para ser melhor. Agora, de que adianta ser melhor se ele não tiver a recompensa desse esforço para ser melhor? Muito bem. Bom, nós conversamos aqui com o juiz Jurandir Sebastião, que no mês passado lançou o livro A Vida,
o mundo e o direito. E falamos aí sobre a relação do direito com a literatura e com outras ciências também que se ajudam aí mutuamente a melhorar a qualidade de vida das pessoas. Doutor Jurandir, muito obrigado pela presença. Foi um prazer recebê-lo aqui no Pensamento Jurídico. Muito obrigado. Bom, nós ficamos por aqui e se você quiser participar, escreva para pensamento@amarges.com.br. Obrigado e até a próxima.